Quando Luana se mudou para o apartamento 304, estava ansiosa para começar uma nova vida longe da cidade grande, mas não esperava que seus vizinhos fossem tão estranhos. No início, eram apenas ruídos fora do comum, portas batendo, passos arrastados pelo corredor e murmúrios que pareciam conversas em horários impossíveis. Curiosa e sem saber o que fazer, Luana começou a reparar discretamente pelas frestas da porta, apenas tentando entender quem morava ao lado. Foi quando percebeu que o apartamento do andar de baixo, o 204, estava sempre com a cortina fechada, mas luzes piscavam constantemente, como se alguém estivesse acendendo velas ou lanternas de maneira irregular. À noite, um som peculiar de risadas infantis ecoava, mas quando olhava pela janela, o corredor permanecia vazio, silencioso e opressivo, deixando um frio constante em sua espinha. Nos dias seguintes, Luana notou que algo estava errado. Figuras moviam-se nas sombras do 204 de forma que não combinava com seres humanos. Ela decidiu usar o reflexo da própria janela, evitando ser vista, e percebeu uma mulher alta e magra, com movimentos bruscos e pouco naturais. Não havia porta de entrada visível para visitas, nada que justificasse o ir e vir daqueles vultos. Cada noite, a figura parecia mais consciente de sua presença, parada, olhando fixamente em direção à sua própria janela, como se ela pudesse sentir o olhar de Luana, mesmo sem jamais se expor totalmente. A tensão aumentava, e a jovem passou a gravar discretamente com o celular, apenas para ter provas do que estava vendo, mas cada vídeo mostrava distorções inexplicáveis, sombras se alongando, vozes abafadas sussurrando nomes que não faziam sentido. Certa madrugada, um ruído mais alto que o habitual a acordou, passos descendo pelo corredor, seguidos de um riso metálico e sussurros de múltiplas vozes. Luana, tomada pelo medo, encostou o ouvido na porta do apartamento 204 e ouviu claramente alguém repetindo seu nome, como se soubessem exatamente quem ela era. Em pânico, afastou-se, mas não conseguiu tirar a sensação de que o apartamento a observava, absorvendo seus medos e antecipando cada movimento. No dia seguinte, o porteiro contou que ninguém morava ali há meses, que o apartamento estava vazio desde que uma família desapareceu misteriosamente, e que os vizinhos antigos juravam ouvir barulhos à noite, mas ninguém jamais investigava de perto. Tentando se convencer de que tudo era fruto da imaginação, Luana passou dias sem olhar para o 204. Mas a sensação de ser observada aumentava. A luz de seu próprio apartamento parecia piscar em sincronia com os movimentos lá embaixo. Uma noite, decidiu finalmente encarar, espiando a porta entreaberta do corredor e vendo uma sala decorada com objetos que não existiam em nenhum catálogo moderno. Bonecos quebrados, fotos rasgadas de pessoas desconhecidas, roupas infantis sujas e uma mesa com velas queimadas em um círculo estranho. Foi quando sentiu um arrepio cortante. Uma das figuras se aproximou da porta, e seus olhos brilhantes atravessaram o escuro, fixando-se nela como se a estivesse esperando. Com o coração disparado, Luana decidiu se mudar imediatamente, mas cada tentativa de organizar suas coisas era acompanhada por ruídos vindos do apartamento 204. Portas rangendo, passos rápidos, batidas nas paredes. Ninguém no prédio parecia ouvir, como se o espaço em torno daquele apartamento fosse invisível para todos os outros. Na noite de sua mudança, quando carregava a última caixa, sentiu uma presença atrás de si, fria e silenciosa. Virou-se lentamente e não viu ninguém, mas o reflexo no vidro da porta mostrava várias figuras atrás dela, estendendo mãos esqueléticas e sussurrando seu nome em coro, em um tom desesperador e ameaçador. Quando finalmente conseguiu sair, Luana sentiu o peso de todos os olhares do 204 seguindo cada passo seu pelo corredor. Ao se virar uma última vez, viu a porta fechando sozinha, mas a cortina se mexeu por dentro, revelando os olhos brilhantes da mulher alta, que piscou lentamente para ela, como quem diz, nunca mais vá embora sem olhar. Até hoje, qualquer prédio que Luana visita desperta nela a sensação de que existem vizinhos que nunca deveriam ser observados, e que, mesmo quando não estão visíveis, ela ainda sente os olhos deles, esperando que alguém se atreva a espiar novamente. Pedro acabou de se mudar para um prédio antigo no centro da cidade, esperando que a rotina tranquila o ajudasse a esquecer os problemas da vida anterior. No início, tudo parecia normal. Vizinhos silenciosos, corredores limpos e um portão de ferro que rangia apenas quando alguém passava. Mas uma noite, enquanto caminhava pelo corredor para guardar a última caixa na cozinha,
notou uma porta entreaberta no andar de cima. Não era qualquer porta. O apartamento 513 estava vazio há anos, segundo o zelador. Curioso, Pedro se aproximou e sentiu um cheiro estranho, como ferro misturado com pó antigo. Um barulho de passos ecoou atrás da porta, mas quando ele olhou, não havia ninguém. Algo estava errado. Nos dias seguintes, Pedro começou a ouvir ruídos vindos do apartamento 503, risadas infantis, vozes sussurrando seu nome e objetos se movendo sozinhos. Ele tentou ignorar, mas cada vez que passava pelo corredor, sentia que algo o observava. Uma noite, enquanto descia para o andar térreo, viu uma silhueta de uma criança parada à porta do 503. O reflexo no vidro da porta mostrava a criança parada ali, imóvel, olhando fixamente para ele. Quando Pedro piscou, a figura desapareceu, mas uma sensação de medo tomou conta de todo o corpo, como se o ar estivesse mais denso e frio. Ele percebeu que aquele vizinho invisível não era normal e que, de alguma forma, sabia exatamente quando ele passava pelo corredor. Pedro tentou conversar com outros moradores sobre o apartamento 503, mas todos afirmavam nunca ter ouvido ou visto nada. Era como se o espaço existisse apenas para ele. Cada noite se tornava mais difícil, portas batendo, sussurros incompreensíveis, móveis arrastando pelo chão. Em uma madrugada, ele ouviu seu próprio nome sendo chamado, mas não conseguiu identificar de onde vinha a voz. Tremendo, Pedro percebeu que alguém ou algo dentro do 503 estava ciente de cada movimento seu, observando cada passo, cada gesto, cada respiração. A sensação de estar sendo caçado em seu próprio prédio aumentava a ponto de ele não conseguir dormir. Certa noite, Pedro decidiu investigar, entrando cuidadosamente no apartamento 503. O que encontrou era inimaginável. Paredes cobertas de fotos de moradores antigos, objetos quebrados e uma sensação pesada de opressão no ar. No canto do quarto, um boneco com olhos de vidro parecia observá-lo, e assim que ele tocou o objeto, uma onda de frio percorreu seu corpo. Portas bateram sozinhas, sombras se contorcendo nas paredes, e no reflexo de um espelho antigo, Pedro viu não apenas a criança, mas também uma mulher alta, de olhos vazios, que parecia sorrir de forma maléfica. Era impossível sair dali sem que a sensação de ser vigiado aumentasse a cada segundo. Pedro tentou se afastar, mas cada corredor parecia se alongar, e o prédio mudava de forma sutil, como se estivesse vivo. Ao correr para a saída, percebeu que o elevador não respondia, e a escada levava a lugares que ele não conhecia. O apartamento 503 parecia se expandir, absorvendo cada espaço que ele conhecia. Cada porta que ele tentava atravessar estava bloqueada por sombras que murmuravam seu nome. A sensação de que alguém caminhava atrás dele aumentava, e ele começou a ouvir múltiplas vozes repetindo seu nome em coro, cada vez mais altas e desesperadas, como se estivesse sendo chamado para nunca mais sair daquele prédio. Quando finalmente conseguiu escapar para o saguão, Pedro percebeu que o apartamento 503 não aparecia mais no corredor. A porta estava fechada e silenciosa, mas a sensação de ser observado não o deixou. À noite seguinte, mesmo em outro bairro, ele sentiu o mesmo frio e os mesmos olhos invisíveis sobre ele. Cada prédio, cada apartamento, parecia esconder vizinhos que nunca deveriam ser observados, esperando silenciosamente por alguém curioso o suficiente para olhar. Pedro aprendeu tarde demais que algumas portas jamais deveriam ser abertas, e que os vizinhos errados podem não apenas vigiar, mas também aprisionar sua mente e sua realidade de forma silenciosa e definitiva. Marcos nunca foi do tipo curioso, mas naquela noite específica, algo mudou. Ele havia instalado uma câmera de segurança apontada para a porta de seu apartamento, depois de ouvir relatos de pequenos furtos no prédio. A intenção era simples: garantir sua segurança. Porém, ao revisar as gravações na manhã seguinte, percebeu algo estranho. Às 3h17 da madrugada, a câmera captou a porta do apartamento da frente se abrindo lentamente, mesmo sabendo que aquele lugar estava vazio há meses. A imagem mostrava uma figura parada na escuridão, imóvel por longos segundos, como se estivesse observando diretamente a lente. O mais perturbador não era a presença. Era o fato de que, em nenhum momento, aquela coisa piscava ou se movia de forma natural. Intrigado, Marcos começou a revisar dias anteriores de gravação, e o que encontrou fez seu estômago revirar. Todas as noites, exatamente no mesmo horário, a porta do apartamento 402 se abria.
A figura aparecia, permanecia parada por alguns minutos, e então desaparecia lentamente, como se fosse engolida pela própria escuridão. Mas havia um detalhe ainda pior. A cada noite, a entidade parecia estar um pouco mais próxima da câmera. Não era um movimento perceptível a olho no tempo real, mas ao comparar os dias, a diferença era clara. Aquilo estava se aproximando. E não parecia estar vindo do apartamento, parecia estar vindo em direção a ele. Na terceira noite de observação, Marcos decidiu ficar acordado. Ele posicionou-se atrás da porta, olhando pelo olho mágico, esperando ver com os próprios olhos o que a câmera mostrava. O relógio marcava 03:16, 03:17, e então, o clique seco ecoou pelo corredor. Lentamente, a porta do 402 começou a se abrir. O coração dele disparou. Pelo olho mágico, ele viu a figura parada, exatamente como nas gravações. Mas então algo impossível aconteceu. A cabeça da entidade virou diretamente para a porta dele. Não para a câmera, para ele, como se soubesse que estava sendo observada naquele exato momento. E então, um sorriso distorcido começou a surgir na escuridão. Em pânico, Marcos se afastou da porta, tentando ignorar aquilo como uma alucinação. Mas poucos segundos depois, ouviu algo que fez seu sangue gelar. 3 batidas leves, vindas de dentro do seu próprio apartamento. Não da porta. De dentro. Ele virou lentamente, sentindo o corpo travar. A sala estava escura, mas a televisão, que ele tinha certeza de ter desligado, estava ligada, mostrando a imagem da câmera de segurança em tempo real. E lá estava ela, a entidade, ainda no corredor. Mas então, quem estava dentro? As batidas vieram novamente, agora mais próximas. Sem coragem de olhar diretamente, Marcos encarou o reflexo da televisão. E foi ali que ele viu. Atrás dele, parado, imóvel, estava a mesma figura do corredor. Mas não fazia sentido. A câmera ainda mostrava ela do lado de fora. O corpo dele travou completamente quando percebeu que o reflexo não estava sincronizado com seus movimentos. Aquela coisa não era apenas uma presença. Ela estava duplicada. Ou pior, nunca esteve realmente presa do lado de fora. Lentamente, o reflexo da entidade começou a levantar o braço, enquanto, atrás dele, o silêncio absoluto dominava o ambiente. Na manhã seguinte, o apartamento de Marcos foi encontrado vazio. Porta trancada por dentro, nenhuma marca de luta, nada fora do lugar. Apenas a televisão ligada. Quando a polícia revisou as gravações da câmera, encontrou o último registro às 3h17. A porta do 402 se abriu como sempre, mas dessa vez havia 2 figuras no corredor. Uma parada, e outra sendo arrastada lentamente para dentro do apartamento escuro. A segunda figura era Marcos. E antes da gravação terminar, a entidade olhou diretamente para a câmera e sorriu. Desde então, dizem que quem instala câmeras naquele corredor começa a ver o mesmo padrão e percebe tarde demais que alguns vizinhos nunca deveriam ser observados. Renato se mudou para o apartamento 201 buscando silêncio e rotina, mas logo na primeira semana percebeu algo que não fazia sentido. No apartamento 202, ao lado do seu, morava um homem que nunca saía. Literalmente nunca. Renato começou a notar isso porque trabalhava em casa e passava o dia inteiro observando o movimento do corredor. Entregas chegavam, pessoas entravam e saíam, menos o vizinho. Nenhum passo, nenhuma porta abrindo, nenhum som durante o dia. Mas à noite, tudo mudava. Sempre às 2h46, um arrastar lento começava do outro lado da parede, como se móveis pesados estivessem sendo movidos repetidamente. No início, Renato ignorou, até perceber que o som seguia um padrão, como se estivesse formando algo. Certa noite, incomodado demais para dormir, Renato decidiu encostar o ouvido na parede. O som estava mais claro do que nunca. Arrastar, pausa, batida, arrastar novamente. No dia seguinte, algo estranho apareceu na sua própria parede. Pequenas rachaduras que não estavam ali antes. E não eram aleatórias. Conforme os dias passavam, as rachaduras começaram a formar linhas, curvas,
até que Renato percebeu o que estava vendo. Era um desenho. Um mapa. Mas não um mapa qualquer. Parecia a planta do próprio apartamento dele. Cada divisão, cada canto, tudo sendo marcado lentamente, como se alguém estivesse recriando o espaço, do outro lado da parede. Na madrugada seguinte, Renato acordou com um som diferente. Não era mais o arrastar. Era uma respiração. Baixa, próxima, como se alguém estivesse exatamente do outro lado da parede onde sua cabeça descansava. Ele ficou imóvel, tentando controlar o próprio medo. E então ouviu uma voz sussurrando, repetindo algo de forma quase inaudível. Ele se aproximou lentamente, tentando entender. E quando finalmente conseguiu distinguir as palavras, seu corpo inteiro gelou. A voz dizia o nome dele. De novo, e de novo, como se estivesse aprendendo a pronunciar, como se estivesse praticando. Desesperado, Renato decidiu bater na parede, exigindo silêncio, tentando provocar alguma reação humana. Mas o que recebeu não foi normal. Do outro lado, a batida veio de volta, no mesmo ritmo, no mesmo ponto exato, como um espelho. Ele bateu mais forte, e a resposta veio igual. Até que, de repente, silêncio. Completo. Um silêncio tão pesado que parecia sufocar o ambiente. Foi então que ele percebeu algo ainda pior. As rachaduras na parede haviam aumentado, e agora havia um pequeno buraco. Pequeno demais para passar algo, mas grande o suficiente para olhar. Renato tentou se afastar, mas algo o puxava de volta. Lentamente, ele se aproximou do buraco na parede, sentindo o coração bater cada vez mais forte. E então, ele viu um olho, aberto, fixo, observando diretamente ele. Não piscava, não se movia, apenas estava ali, esperando. Renato caiu para trás, tentando se afastar, mas o som do outro lado voltou, agora mais intenso, mais rápido. O arrastar, as batidas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como se aquela coisa estivesse acelerando, como se estivesse terminando algo. Na manhã seguinte, o apartamento de Renato estava vazio. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma explicação. Mas o mais estranho foi descoberto dias depois, quando o proprietário decidiu reformar o local. Ao quebrar a parede entre os apartamentos 201 e 202, não havia nenhum espaço ao lado. Nenhum 202. Apenas concreto sólido. Como se aquele vizinho nunca tivesse existido. Mas dentro da parede, havia marcas. Arranhões profundos, formando um mapa completo do apartamento de Renato. E no centro, exatamente onde ficava seu quarto, uma única palavra escrita repetidas vezes: aprendido. Desde então, dizem que alguns vizinhos não vivem ao lado, eles vivem dentro das paredes, esperando o momento certo para aprender tudo sobre você. Juliana sempre ouviu dizer que morar no último andar era sinônimo de paz. Sem barulho de passos, sem móveis sendo arrastados, apenas silêncio. Foi exatamente isso que a fez escolher o apartamento 605. Durante os primeiros dias, tudo parecia perfeito. Até a primeira madrugada. Às 3h12, ela acordou com um som seco, passos. Lentos. Precisos. Vindos do teto. No início, ela pensou que estava confundindo, talvez algum encanamento, talvez o prédio acomodando. Mas não, o som era claro demais. Alguém estava andando acima dela. O problema era simples e impossível ao mesmo tempo. Não existia andar acima do 605. Nas noites seguintes, os passos voltaram. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo padrão. 3 passos lentos, pausa, 2 passos mais rápidos, pausa longa. Juliana começou a notar, tentando encontrar lógica naquilo, até perceber algo perturbador. O padrão mudava quando ela mudava sua própria posição na cama. Se ela se virava para o lado direito, os passos seguiam naquela direção. Se levantava, os passos aceleravam. Era como se aquilo não estivesse apenas andando, estivesse reagindo a ela.
como se soubesse exatamente onde ela estava, como se estivesse acompanhando. Determinada a provar que não estava enlouquecendo, Juliana pegou uma vassoura e bateu no teto. Uma vez. Silêncio. 2 vezes. Nada. Na terceira batida, a resposta veio. 3 batidas secas, exatamente no mesmo ponto. O coração dela disparou. Aquilo não era coincidência. Era a resposta. Ela bateu novamente, e a resposta veio mais rápida, mais forte, mais próxima, até que algo mudou. O som deixou de ser no teto, e passou a ser dentro do teto, como se algo estivesse entre as camadas, rastejando lentamente, procurando uma forma de atravessar. Na madrugada seguinte, Juliana acordou com um estalo alto. Quando acendeu a luz, viu algo impossível. O teto estava levemente afundado, como se algo pesado estivesse pressionando de cima. Mas não havia acima. O gesso formava uma curva para baixo, e no centro, uma marca. Parecia a impressão de uma mão. 5 dedos alongados, pressionando lentamente, deformando o teto centímetro por centímetro. Ela ficou paralisada, observando enquanto a marca se movia, arrastando-se lentamente, como se estivesse tateando, procurando exatamente onde ela estava. O desespero tomou conta quando um pequeno pedaço do teto se rompeu, caindo no chão com um som seco. Juliana recuou imediatamente, os olhos fixos no buraco escuro que agora existia acima dela. E então, algo se mexeu lá dentro. Um som úmido, arrastado, seguido por uma respiração pesada que não era humana. Lentamente, um dedo longo e pálido começou a surgir pelo buraco, se esticando de forma antinatural, como se não tivesse ossos. Ele se movia no ar, tateando, até parar, apontando diretamente para ela. Na manhã seguinte, o apartamento 605 estava completamente vazio. Nenhum sinal de Juliana, nenhuma marca de invasão. Apenas o teto, intacto, como se nada tivesse acontecido. Quando os vizinhos foram questionados, todos afirmaram nunca ter ouvido passos, nunca ter percebido nada estranho. Mas semanas depois, um novo morador se mudou. E na primeira noite, às 03:12, ele ouviu 3 passos lentos, pausa, 2 passos rápidos, vindos de cima. E foi nesse momento que ele percebeu: o último andar nunca está realmente vazio. Porque alguns vizinhos não moram ao lado, nem abaixo. Eles vivem exatamente onde ninguém jamais deveria olhar. Cláudio sempre evitou o final do corredor. Não por medo, mas por uma sensação constante de desconforto que ele nunca soube explicar. No prédio onde morava, o corredor do seu andar terminava em uma porta antiga, sem número, sem identificação, sempre fechada. O síndico dizia que era apenas um depósito desativado, mas ninguém nunca o viu aberto. Nenhuma chave, nenhuma movimentação. Ainda assim, todas as noites, exatamente às 3:03, Cláudio ouvia o som de uma fechadura girando lentamente, seguido por um leve rangido de porta se abrindo. O problema era simples: se aquela porta abria, quem estava entrando, ou pior, saindo? Decidido a acabar com a dúvida, Cláudio resolveu gravar. Escondeu o celular apoiado discretamente em um canto do corredor, com a câmera voltada diretamente para a porta. Na manhã seguinte, com as mãos levemente trêmulas, ele assistiu à gravação. Às 03:03, exatamente como esperado, o som veio primeiro. A fechadura girando sozinha. A porta se abrindo lentamente. Mas o que apareceu não era uma pessoa comum. Uma silhueta extremamente alta, curvada, saiu de dentro do cômodo escuro. Seus movimentos eram lentos, pesados, como se cada passo exigisse esforço. Mas o mais perturbador não era a forma, era o comportamento. Assim que saiu, ela parou e virou lentamente a cabeça, diretamente para a câmera. Naquela mesma noite, Cláudio decidiu assistir ao vivo. Ele ficou parado na escuridão, com a porta do seu apartamento entreaberta, olhando diretamente para o final do corredor. O relógio marcava 03:02, 03:03, e então o som veio.
A fechadura girou. A porta abriu. A silhueta surgiu novamente. Mas dessa vez, havia algo diferente. Ela não ficou parada. Assim que saiu, começou a andar. Um passo, outro, cada vez mais perto. O coração de Cláudio disparou. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Ele tentou fechar a porta lentamente, mas parou. Porque naquele momento, a criatura também parou, como se estivesse reagindo exatamente ao movimento dele. Nos dias seguintes, Cláudio percebeu um padrão. Sempre que ele observava diretamente, a coisa se movia. Sempre que ele evitava olhar, ela permanecia distante. Era uma regra simples e aterrorizante. Ele tentou ignorar, tentou mudar sua rotina, mas já era tarde. Na terceira noite consecutiva, às 3h03, antes mesmo da porta abrir, ele ouviu passos no corredor. Não vindos do final, mas parando exatamente diante da porta dele. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer som, porque significava apenas uma coisa. Dessa vez, ela não precisava mais sair do depósito. Uma batida, lenta, pesada, na porta de Cláudio. Ele congelou. Outra batida veio em seguida, e então uma terceira. E então, a voz. Baixa, arrastada, impossível de identificar como humana, chamando pelo nome dele. Cláudio recuou, tentando não fazer nenhum som. Mas algo chamou sua atenção. A câmera do celular, ainda posicionada no corredor, estava transmitindo ao vivo. Tremendo, ele olhou para a tela. E o que viu fez seu corpo travar completamente. O corredor estava vazio. Nenhuma criatura, nenhuma silhueta, nada. Mas as batidas continuavam, do lado de fora da porta dele. Na manhã seguinte, o apartamento de Cláudio foi encontrado aberto. Vazio. Sem sinais de luta. Sem explicação. Mas a porta no final do corredor estava diferente. Pela primeira vez, havia algo nela, um número. 207, o antigo número do apartamento de Cláudio. Desde então, moradores relatam que, às 3h03, a porta no final do corredor se abre, e uma nova silhueta sai de dentro. Um pouco menor, um pouco mais familiar. E dizem que, se você olhar diretamente, ela começa a andar. Porque alguns vizinhos não apenas observam, eles esperam. E quando você olha de volta, você deixa de ser morador e passa a ser parte do corredor. Daniel se mudou para o apartamento 308 sem imaginar que aquele lugar já tinha uma história. Uma que ninguém no prédio gostava de comentar. O imóvel era barato demais para a localização, e isso já deveria ter sido um aviso. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o enorme espelho na parede da sala, ocupando quase todo o espaço, como se tivesse sido colocado ali de propósito. O antigo proprietário pediu apenas uma coisa: não remova o espelho. Daniel achou estranho, mas ignorou. Na primeira noite, ao passar pela sala com as luzes apagadas, ele teve a sensação de que seu reflexo demorou um segundo a mais para acompanhar seu movimento. Um detalhe mínimo, mas suficiente para causar um desconforto impossível de ignorar. Com o passar dos dias, Daniel começou a notar diferenças sutis no reflexo. Pequenos atrasos, movimentos que não coincidiam perfeitamente. Até que, em uma madrugada silenciosa, ele viu algo que não podia explicar. Ao olhar para o espelho, seu reflexo estava lá, mas não estava sozinho. Atrás dele, dentro do reflexo, havia uma porta que não existia na realidade. E encostado nela, estava um homem, imóvel, observando. Daniel virou rapidamente para trás. Nada. Quando olhou de volta para o espelho, o homem ainda estava lá. E dessa vez, mais próximo. Naquela noite, Daniel decidiu não dormir. Sentado no sofá, ele manteve os olhos fixos no espelho. As horas passaram lentamente até que algo começou a acontecer. O reflexo começou a viver uma rotina própria. Enquanto Daniel permanecia imóvel, a versão dele no espelho se levantou. Caminhou pela sala. Olhou diretamente para ele e sorriu.
Um sorriso que ele nunca fez. Um sorriso que não parecia humano. E então, o outro Daniel saiu do campo de visão do espelho, como se tivesse ido para outro cômodo. Mas o verdadeiro Daniel nunca se moveu. O cansaço venceu. Por poucos segundos, Daniel fechou os olhos. E quando abriu novamente, algo estava errado. A posição do seu corpo havia mudado. Ele estava mais próximo do espelho. Muito mais próximo. Desesperado, ele olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido, até que percebeu o detalhe mais aterrorizante de todos. No espelho, o reflexo não estava mais lá. A sala refletida estava vazia, como se ele não existisse mais do outro lado. O pânico tomou conta quando ele tentou tocar o espelho. A superfície, antes sólida, agora parecia líquida. Ondulava levemente sob seus dedos, como água parada. E então, atrás dele, no reflexo inexistente, algo começou a surgir. Primeiro uma sombra. Depois um rosto. O mesmo homem que ele viu antes. Mas agora, sorrindo de forma ainda mais ampla. Lentamente, a figura começou a sair do espelho, atravessando a superfície como se fosse um portal silencioso. E enquanto isso, Daniel sentia seu próprio corpo sendo puxado na direção oposta. Dias depois, o apartamento 308 foi novamente colocado para aluguel. O espelho continuava lá, intocado, imóvel. Mas os moradores do prédio começaram a comentar algo estranho. À noite, quando a sala estava escura, era possível ver um reflexo dentro do espelho, mesmo sem ninguém ali. Um homem parado, olhando fixamente para fora, às vezes, batendo levemente na superfície, como se tentasse chamar atenção. E dizem que, se você olhar por tempo suficiente, o reflexo começa a imitar você. Não imediatamente, mas aos poucos. Porque alguns vizinhos não moram ao lado, nem no mesmo mundo. Eles vivem exatamente onde você menos suspeita, do outro lado do seu próprio reflexo. Camila sempre gostou de deixar a janela aberta à noite, sentindo o vento leve entrar no apartamento 407. A vista dava direto para o prédio ao lado, onde várias varandas ficavam alinhadas, iluminadas por luzes fracas e televisões ligadas. Foi em uma dessas noites que ela percebeu algo estranho. Em uma varanda específica, no 408 do prédio vizinho, havia sempre alguém parado. Um homem. Imóvel. Ele aparecia todas as noites, exatamente no mesmo horário, às 2h58. Nunca se sentava, nunca mexia no celular, nunca entrava. Apenas ficava ali, olhando diretamente para o prédio dela. No começo, parecia apenas um vizinho estranho. Até Camila perceber que ele nunca piscava. Intrigada, Camila começou a observar com mais atenção. Na terceira noite, decidiu gravar. Posicionou o celular discretamente e deixou registrando. Mas quando foi assistir na manhã seguinte, algo não fazia sentido. O vídeo mostrava a varanda vazia durante todo o tempo. Nenhum homem. Nenhum movimento. Nada. Confusa, ela olhou novamente pela janela naquela mesma noite. Lá estava ele, no mesmo lugar, na mesma posição, como se nunca tivesse saído, como se só pudesse ser visto, ao vivo. E foi então que ela percebeu outro detalhe perturbador. Todas as outras varandas tinham movimento, mudança de luz, televisão, menos aquela. Parecia congelada no tempo. Determinada a testar, Camila fez algo simples. Acenou. Lentamente, levantou a mão na direção da varanda. O homem não reagiu imediatamente. Mas alguns segundos depois, o braço dele se moveu. De forma dura, travada, como se estivesse aprendendo o gesto. Ele levantou a mão e acenou de volta. O coração dela disparou. Aquilo não era normal. Não era uma resposta natural. Era uma imitação. E então, ele fez algo pior. Inclinou levemente a cabeça e continuou olhando, como se estivesse analisando cada detalhe dela. Na noite seguinte, Camila foi direto para a janela. E quando olhou, sentiu o corpo inteiro gelar.
O homem estava mais perto, não na mesma varanda. Ele estava agora em uma varanda diferente, uma mais próxima da dela. Mas isso não fazia sentido. Não havia como ele ter mudado de posição sem que ela percebesse. Ainda assim, lá estava ele, imóvel, observando. E na noite seguinte, mais perto. Sempre às 2h58. Sempre surgindo em uma varanda diferente. Como se estivesse atravessando o prédio, não pelos corredores, mas pulando de espaço em espaço, encurtando a distância entre eles. Desesperada, Camila decidiu fechar as cortinas e ignorar. Mas naquela madrugada, ao passar pela sala, algo chamou sua atenção. O reflexo da janela. Mesmo com a cortina fechada, o vidro ainda refletia parte do ambiente. E no reflexo, havia alguém parado atrás dela. O mesmo homem, imóvel, dentro do apartamento. Ela não se virou, não teve coragem, mas o reflexo continuava lá. E lentamente, o braço dele começou a se levantar, copiando o gesto que ela havia feito na noite anterior. Na manhã seguinte, Camila desapareceu. Nenhum sinal de invasão, nenhuma pista, apenas a janela aberta. Dias depois, moradores do prédio vizinho começaram a notar algo estranho. Em uma das varandas, uma nova figura aparecia todas as noites às 2h58. Uma mulher, imóvel, observando diretamente o prédio em frente. Nunca se movia, nunca entrava, apenas ficava ali. E às vezes, muito lentamente, levantava a mão, como se estivesse tentando ensinar alguém a acenar de volta. Porque alguns vizinhos não atravessam portas, eles atravessam distâncias, até finalmente ficarem perto o suficiente para entrar. Eduardo sempre evitou usar o elevador do prédio depois das 22 horas, mas naquela noite não teve escolha. Estava carregando compras pesadas, e subir 8 andares pelas escadas não era uma opção. Assim que entrou no elevador, algo já pareceu errado. A luz piscava levemente, e o espelho no fundo refletia o ambiente de forma estranha, como se estivesse levemente distorcido. Ele apertou o botão do 8º andar, e as portas se fecharam com um som mais alto do que o normal. O elevador começou a subir, mas ao invés de parar nos andares, passou direto pelo 2 graus, 3 graus, 4 graus, sem reduzir a velocidade. Eduardo tentou apertar outros botões, nenhum respondia. E então, o painel marcou um andar que não existia, 9. Com um tranco seco, o elevador parou. As portas se abriram lentamente, revelando um corredor completamente escuro. Não havia iluminação, não havia numeração, não havia nada que identificasse aquele lugar. Era como se aquele andar não fizesse parte do prédio. Eduardo hesitou, mas antes que pudesse reagir, as luzes do elevador começaram a falhar, apagando e acendendo em sequência. O instinto falou mais alto, e ele deu um passo para fora. Assim que saiu, as portas se fecharam imediatamente atrás dele. E o elevador desceu sozinho. O corredor era silencioso demais. O ar parecia pesado, abafado. Aos poucos, Eduardo começou a andar, tentando encontrar uma escada ou qualquer saída. Foi quando percebeu que havia portas ao longo do corredor, mas todas eram idênticas, sem número, sem identificação. E então, ele ouviu um som baixo, ritmado, como uma respiração. Ele se aproximou de uma das portas, e o som ficou mais claro. Vinha de dentro, mas não era uma pessoa. Era como se o próprio ambiente estivesse respirando. Lentamente, a maçaneta começou a girar sozinha. A porta se abriu com um rangido longo, revelando algo impossível. Dentro do apartamento, havia pessoas. Ou pelo menos, algo parecido com pessoas. Elas estavam sentadas, paradas, olhando fixamente para a porta, como se estivessem esperando. Seus rostos eram pálidos, os olhos fundos demais, e todos viraram a cabeça ao mesmo tempo quando viram Eduardo. Nenhum som, nenhuma palavra, apenas olharam. E então, uma delas se levantou. O movimento era lento,
mas errado. Como se o corpo não obedecesse às mesmas regras que o dele. Desesperado, Eduardo correu pelo corredor, tentando encontrar outra saída. Mas todas as portas começaram a se abrir, uma por uma, e em cada uma delas, mais figuras surgiam, paradas, observando, algumas sorrindo, outras apenas inclinando a cabeça de forma impossível. Ele correu até o final do corredor, e lá estava, o elevador, aberto, esperando. Sem pensar, entrou e apertou o botão do térreo. As portas começaram a fechar, mas antes de se completarem, uma mão pálida segurou a borda. E então outra, e outra. As figuras começaram a se aproximar, tentando entrar. As portas finalmente se fecharam com força, esmagando as mãos que tentavam impedir. O elevador desceu rapidamente, como se estivesse fugindo. Quando chegou ao térreo, abriu normalmente. Eduardo saiu correndo, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, ele se mudou sem dar explicações. Mas dias depois, moradores começaram a relatar algo estranho. Às vezes, tarde da noite, o elevador para em um andar que não existe. As portas se abrem, e alguém entra. Sozinho, em silêncio. E quando o elevador desce, uma câmera de segurança mostra algo impossível. Aquele passageiro nunca está realmente sozinho. Porque alguns vizinhos não moram em apartamentos, eles esperam no andar que só aparece quando você entra no elevador errado. Bruno nunca deu muita atenção ao interfone do apartamento 506. Quase ninguém o visitava, e as poucas entregas que recebia eram sempre avisadas pelo celular. Mas tudo mudou em uma noite comum, às 2h21, quando o interfone tocou pela primeira vez. O som ecoou pelo apartamento silencioso, alto demais para aquele horário. Confuso, Bruno atendeu sem pensar. Do outro lado, silêncio. Nenhuma respiração, nenhum ruído. Apenas um vazio absoluto que parecia consumir o som. Ele desligou, incomodado, achando que era apenas algum erro do sistema. Mas exatamente no mesmo horário, na noite seguinte, o interfone tocou novamente. Na terceira noite, Bruno hesitou antes de atender. O toque parecia mais longo, mais insistente. Quando finalmente apertou o botão, uma voz surgiu. Baixa, distorcida, quase irreconhecível. Ela tentou falar algo, mas as palavras saíam quebradas, como se estivessem sendo montadas na hora. Bruno ficou imóvel, ouvindo enquanto aquela coisa repetia sons, sílabas, até formar algo compreensível. Seu nome, falado de forma errada na primeira vez e perfeitamente na segunda. O sangue gelou. Aquilo não estava apenas falando, estava aprendendo. Assustado, Bruno decidiu verificar a portaria no dia seguinte. O porteiro garantiu que nenhuma chamada havia sido feita do painel externo. Nenhum visitante, nenhum registro. Era impossível alguém ter usado o interfone naquele horário. Ainda assim, naquela noite, às 02h21, o som voltou. Dessa vez, Bruno não atendeu. Ficou parado, observando o aparelho vibrar levemente na parede. O toque parou sozinho. E alguns segundos depois, algo pior aconteceu. O som do interfone ecoou novamente, mas não vinha mais do aparelho. Vinha de dentro do apartamento. O desespero tomou conta quando Bruno começou a ouvir o toque se espalhar pelos cômodos. Primeiro na sala, depois no quarto, depois atrás dele, na cozinha. Como se o som estivesse se movendo, como se estivesse procurando por ele. Tremendo, ele pegou o celular e ligou para a portaria. O porteiro atendeu normalmente. Mas antes que Bruno pudesse falar, outra voz entrou na ligação. A mesma do interfone. Sobrepondo-se à linha, repetindo cada palavra que ele tentava dizer, com um pequeno atraso, como um eco, aprendendo, sincronizando. Em pânico, Bruno correu até a porta do apartamento para sair dali, mas parou no meio do caminho. A porta já estava aberta, lentamente, como se nunca tivesse sido fechada. E do outro lado, o corredor estava escuro, silencioso demais.
O interfone voltou a tocar, agora diretamente ao lado dele, mesmo sem o aparelho por perto. E então, a voz sussurrou, clara, perfeita, idêntica dele: pode entrar. O corpo de Bruno travou, porque ele não sabia mais se aquela voz estava vindo de fora ou de dentro dele. Na manhã seguinte, o apartamento 506 estava vazio. Nenhum sinal de Bruno. Apenas o interfone, intacto na parede. Dias depois, moradores começaram a relatar algo estranho. Às 2h21, alguns apartamentos recebiam chamadas. Quando atendiam, ouviam suas próprias vozes do outro lado, repetindo seus nomes, aprendendo seus tons, ajustando cada detalhe, até ficarem perfeitas. E dizem que, se você continuar respondendo, a voz melhora. Fica mais clara, mais precisa, até o momento em que ela faz um convite simples e impossível de ignorar. Porque alguns vizinhos não batem na porta, eles aprendem a ser você antes de entrar.